Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Aline Quinto Psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que faz parte da vida de todo ser humano, a autoimagem. Vamos falar sobre transtorno de imagem. Já vou falar sobre esse tema? O que é? Quais são os sintomas? Quais são os possíveis tratamentos? Quem não gosta de se sentir bonito ou de ser vista bonito ou bonita, que atire a primeira pedra, não é verdade? A autoestima faz parte da vida de todo ser humano. Em algum nível, alguém sim valoriza a autoestima. Na última série de vídeos, nós falamos sobre transtornos alimentares e, especialmente, dois deles, a bulimia e a anorexia, têm alguma relação com a autoimagem, com a forma como a pessoa se vê e também como ela é vista. E esse assunto, transtorno de imagem, embora seja um tipo de transtorno diferente, tem alguma relação com a anorexia e também com a bulimia. Como assim? Relação transtorno de imagem com transtornos alimentares. Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudinho. E não deixa de seguir o canal, curtir esse vídeo, deixa aqui o seu comentário e, acima de tudo, compartilha muito. Ajude aí a propagar a boa informação. Todas as vezes que você segue, curte, comenta e compartilha, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e dispara para mais pessoas. Dito isso, vamos ao que interessa. Na busca constante por se encaixar nos padrões de beleza impostos pela sociedade, muitas pessoas acabam desenvolvendo o transtorno de imagem, um distúrbio mental em que o indivíduo apresenta preocupação excessiva com a sua aparência. E o que é transtorno de imagem? Será que não é simplesmente uma vaidade no alto nível? Transtorno dismórfico corporal, TDC, ou simplesmente transtorno de imagem. É sim um distúrbio caracterizado pela percepção alterada da própria imagem. Quando a pessoa tem uma percepção da maneira que ela se vê diferente da realidade. Ou seja, essa pessoa se preocupa de uma forma exagerada com o seu corpo, com o seu rosto, e o que ela vê no espelho não necessariamente condiz com a realidade, com aquilo que ela realmente é, com a sua verdadeira aparência. Por exemplo, alguém pode perceber que tem aí um pouquinho a mais de gordura e por mais que pessoas lhe digam que não é verdade, que está tudo em ordem, ainda assim para ela não faz diferença nenhuma. O peso é a maneira como ela se enxerga. É muito comum que o transtorno de imagem seja confundido com uma vaidade excessiva. No entanto, no caso dessa doença, a insatisfação com o corpo pode acarretar sofrimento psicológico, além de possíveis transtornos alimentares, como falamos, anorexia e bulimia. Existem diferenças entre o transtorno de imagem e o transtorno alimentar. E antes de nós seguirmos falando mais sobre o transtorno de imagem, é muito importante diferenciá-lo, para que não haja assim nenhuma confusão no entendimento entre um problema e outro. Apesar do distúrbio de imagem poder sim interferir no comportamento alimentar de alguém, ele não está necessariamente ligado a esse padrão de comportamento. Imagine que o transtorno alimentar ele é baseado justamente em uma alteração no padrão de consumo de alimentos, como no caso da anorexia, onde a pessoa rejeita o alimento, e da bulimia, onde ela consome de forma excessiva e adota práticas purgativas. No caso do transtorno de imagem, não significa que o indivíduo vá alterar a sua alimentação para ter o corpo que deseja. Não, essa pessoa ela pode continuar se alimentando normalmente, com excessos ou com faltas, mas ela pode se submeter a diversas cirurgias plásticas, por exemplo, ou até investir de uma forma alterada, exagerada em cosméticos e tratamentos aí estéticos. E o que causa a distorção da imagem? O que faz com que a pessoa se veja fora da realidade? As causas do transtorno dismórfico corporal envolvem principalmente problemas com a autoestima, mas também podem estar associados a transtornos de ansiedade, depressão, traumas ou bullying sofridos ainda na infância.
Assim, esses problemas podem desencadear algumas reações neurológicas que alteram a forma como nós nos enxergamos e nos percebemos. Imagine alguém que cresceu sendo ali chamada de gorda, gorda, gorda. Ela vai criar sobre si uma percepção diferente daquilo que ela realmente é. Vale dizer que nesse problema, dependendo do estado que se agravou, o advento das redes sociais, o fato de viver de aparência, é comum ver em fotos homens e mulheres com corpos perfeitos, longe dos padrões reais, mas que impõem aí um certo padrão a ser seguido. E aí, com isso, se inicia uma busca incessante para ter um corpo perfeito, como aquele da foto do Instagram, e aí a pessoa acaba desencadeando, começando a trilhar esse caminho do transtorno de imagem sem sequer perceber. E quais são os sintomas de quem apresenta esse transtorno? Em um mundo, de tantas cobranças, é importante se atentar para saber se você pode estar desenvolvendo o TDC, para assim procurar ajuda o quanto antes que isso se agrave cada vez mais. Nesse sentido, existem alguns sinais, alguns sintomas que podem ser observados, tanto no seu padrão de comportamento quanto de pessoas próximas. Vamos falar sobre eles. Por exemplo, a insatisfação com o corpo, mesmo após a realização de cirurgias plásticas. Já viu aquelas pessoas que fazem tantas cirurgias que perdem a sua identidade, sua característica? É um caso. Gastos excessivos e desnecessários com produtos de limpeza. Lançou um produto, eu quero. Lançou um produto, eu preciso. Quando, na verdade, talvez nem haja essa necessidade. Um fato também muito importante é a comparação constante com outros corpos, que a pessoa acredita ser o ideal, mesmo o corpo dela não estando tão distante daquilo. O medo de usar roupas que evidenciem o corpo, como praias, em clubes, também é um fator que pode ser observado e com uma certa atenção. Um outro comportamento parece muito comum, mas o fato da pessoa se olhar muito no espelho e exteriorizar sempre as suas insatisfações também podem fugir desse padrão de normalidade. Perder muito tempo do seu dia preocupado com a aparência, quando isso interfere, impacta aí as suas relações sociais, trabalhos, familiares, algo pode estar errado com esse comportamento exagerado. Ter a vida profissional e pessoal afetada pela insatisfação com o corpo. A pessoa deixa de socializar, participar de eventos, porque ela não está satisfeita com o próprio corpo. Convém destacar que em um estágio mais avançado, esse distúrbio ele pode desencadear outros graves problemas, a depressão, transtornos alimentares, o alcoolismo e até mesmo o uso de drogas, quando esses subterfúgios acabam sendo escape para a frustração de não conseguir um corpo perfeito apesar de tanto esforço. E como saber se você tem o transtorno de imagem ou pessoas aí com quem você convive de uma maneira mais próxima? Antes de mais nada, nada de sair por aí se autodiagnosticando. Esse diagnóstico precisa ser feito por um profissional, um terapeuta responsável e capacitado. Além de analisar os sinais que nós apontamos aqui anteriormente, existem algumas perguntas que você pode se fazer a fim de se perceber, não se autodiagnosticar, mas se perceber e observar se há alguma chance de você estar entrando por esse distúrbio sem sequer se dar conta disso. Então, olha, confira aí quais são esses comportamentos que você pode observar. Se os seus amigos e familiares também reparam na importância que você diz ou ter para eles, se isso é relevante ou não. Quantas vezes por dia você passa na frente do espelho para reparar como está aí as imperfeições que você diz ter? Isso é muito? É bom observar. Quanto tempo por dia você passa se preocupando com a sua aparência? Você percebe que isso acaba prejudicando a sua vida social, sua vida profissional? Quantas vezes você se olha no espelho, penteia o cabelo, retoca a maquiagem, se incomoda com um biotipo? Isso pode ser preocupante. É bom observar esses fatores. Você se compara constantemente com outras pessoas, principalmente com os influenciadores digitais? É bom lembrar que esse mundo não é real, que nem tudo aquilo que se apresenta nas telas realmente faz parte da realidade das pessoas. Então, não faz sentido você, se adequar a esse padrão que não tem nem certeza se é real ou não. Você acaba tendo dificuldade de sair de casa, tem problemas em ir a um clube ou uma praia porque se julga com o corpo imperfeito e isso impede com que você socialize com as pessoas?
Você percebe hábitos ou manias que simplesmente preservar o que te incomoda na sua aparência? Como que é esse comportamento ante a si mesmo? Quanto você já gastou com procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas e também com produtos de beleza? Você já se sentiu realizado? Ou mesmo depois das intervenções acha que algo precisa melhorar? A insatisfação constante, aquele ideal inatingível. Existe aí um excesso. Como nós falamos, essas são algumas pequenas perguntas que você pode fazer com o intuito de perceber se há alguma chance de você estar passando dos limites com relação à preocupação com a sua aparência. No entanto, o diagnóstico do transtorno de imagem, ele deve ser feito exclusivamente por um especialista em saúde mental, alguém gabaritado, que consiga fazer links, observar mais que um ou dois comportamentos, né? Observar quais são os padrões que se manifestam na sua vida que podem se desencadear nesse transtorno. E como se trata alguém com um transtorno de imagem? Qual é o tratamento? Como nós mencionamos, o diagnóstico do transtorno dismórfico corporal deve ser realizado apenas, exclusivamente por um profissional da saúde mental. Na consulta inicial, esse profissional ele vai levar em conta qual é o nível de preocupação da pessoa com a sua aparência, o quanto isso interfere na sua rotina, quanto isso afeta os seus relacionamentos, o quanto isso rouba a sua paz e de que maneira isso pode estar ligado com situações vivenciadas que ela não conseguiu superar e que de certa forma afetaram a sua vida. Convém destacar que, em alguns casos, somente o acompanhamento terapêutico é o suficiente. Vai depender muito do estágio do distúrbio que essa pessoa apresente. Na psicanálise, nós dizemos que todo excesso esconde uma falta. É salutar, é saudável cuidar da aparência, cuidar da saúde, só que nem um extremo nem outro, né? O excesso que vai trazer prejuízos, como todos esses falados aqui no vídeo, podem ser indícios, sim, desse transtorno. Mas é preciso observar também o desleixo, quando a pessoa se abandona, quando ela não se cuida. Então percebe que o ideal é o equilíbrio? Tudo aquilo que é excesso para um extremo ou para outro representa uma falta na vida do indivíduo. Então é preciso entender o que se esconde por trás desse comportamento. O que levou a pessoa a desenvolver esse exagero de atenção com a própria imagem, com a própria autoestima, essa imagem distorcida de si mesmo. Tudo isso é feito no set terapêutico e eu te garanto que os resultados são extraordinários. Gostou desse conteúdo? Se identificou em algum momento? Conhece alguém que, ouvindo tudo isso, te fez lembrar desses comportamentos? Então já dissemina esse conteúdo. Vai, divulga aí essa boa informação e seja agente de bênção na vida de alguém. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.